Olá, meu nome é Robson e este é o canal Vida, a criação da vida na Terra. Vimos no vídeo anterior que tanto a religião quanto a ciência buscam explicar como o universo e o nosso planeta foram criados. Se você não viu esse vídeo, clique no card que aparece aqui em cima ou no link que está disponível na descrição. Nele abordamos rapidamente as visões do hinduísmo, zoroastrismo, judaísmo, cristianismo, islamismo, espiritismo e da ciência sobre a criação do universo. Hoje, prosseguiremos com o tema da criação do ponto em que paramos no vídeo anterior. No momento temporal abordado neste vídeo, consideramos a narrativa prévia. Já temos todo o universo e o nosso planeta Terra criados. Porém, neste momento, a Terra é apenas uma esfera estéril que gira em torno do Sol, uma bola sem vida. Daí, a seguinte pergunta nos salta à mente: como foi criada a vida em nosso planeta? O hinduísmo, o zoroastrismo, o budismo, conforme abordamos no vídeo anterior, não possuem explicação diferenciada para a criação da vida na Terra. Essas filosofias tratam de modo abrangente a criação, entendendo a vida na Terra como parte do todo. Assim, para essas filosofias e tradições, o desabrochar da vida em nosso planeta é apenas a consequência do fato do universo existir. Já nos livros sagrados do judaísmo, do cristianismo e do islamismo, a criação da vida na Terra teve um destaque especial. O espiritismo, apesar de estar filosoficamente vinculado ao cristianismo, possui uma visão que precisa ser avaliada de modo apartado das demais filosofias cristãs, como o catolicismo e o protestantismo, visto que possui entendimento diferenciado. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo são três grandes religiões abraâmicas. Elas são assim denominadas por possuírem uma origem comum em Abraão. Portanto, a estrutura filosófica da criação da vida na Terra possui certas semelhanças em todas elas. O judaísmo possui dois livros muito importantes que são a Torá e o Tanar. Tanar é uma sigla cujas três primeiras letras significam Torá, Neviim, Ketuvim, lei, profetas e escritos. Tanar é a Bíblia hebraica. A primeira parte do Tanar é composta pela lei, ou seja, pela Torá, com os 5 escritos de Moisés. A cultura cristã os conhece por Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Porém, no judaísmo são conhecidos como Bereshit, no início, Shemot, nomes, Vaikra, e ele disse, Bamidbar, no deserto, e Devarim, palavras. A segunda parte do Tanar é composta pelo livro dos profetas, e a terceira parte são os escritos. O livro Bereshit é conhecido como Gênesis, pela designação não hebraica, oriunda do grego. São mínimas as diferenças entre o Bereshit, contido na Torá, e a Gênesis, contida no Antigo Testamento, o que faz com que, ao menos na parte da criação, não ocorra descaracterização do texto entre ambas as apresentações. Assim, trataremos desse trecho do texto mosaico de forma unificada entre ambos os segmentos religiosos, judaísmo e cristianismo. A tradição cristã herda os princípios judaicos e, inclusive, possuem a Torá judaica incluída em seus livros sagrados, fazendo assim parte do Antigo Testamento. Para os cristãos e para os judeus, Deus criou todo o universo, o planeta Terra, as plantas e os animais. No sexto dia, no último ato da criação, Deus criou o homem. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança, e que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu,
os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Depois, a Bíblia continua dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. E posteriormente continua: Deus viu tudo o que tinha feito, e era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã, sexto dia. Assim, na Bíblia, texto sagrado dos cristãos, e na Torá, livro sagrado dos judeus, é retratada a criação do ser humano como um gesto da vontade de Deus e como um ato milagroso e inexplicável, tendo a criação ocorrido por meio do pó do solo ou do barro, quando Deus criou Adão. O texto prossegue afirmando que Deus percebeu a necessidade do homem por uma auxiliar e criou a mulher, que foi chamada Eva. O homem deu nomes a todos os animais, às aves do céu e a todas as feras selvagens. Mas para o homem não encontrou auxiliar que lhe correspondesse. Então, Yahvé, Deus, fez cair um topor sobre o homem e ele dormiu. Tomou uma de suas costelas e fez crescer carne em seu lugar. Depois da costela que tirara do homem, Yahvé Deus modelou uma mulher e a trouxe ao homem. Então o homem exclamou: esta, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. O relato bíblico prossegue narrando a queda do homem e da mulher do paraíso, após Eva ser instigada a consumir junto com Adão o fruto da árvore sagrada. Em sequência, é citado que da relação de Adão e Eva nasceram os filhos Caim, Abel e Sete. Uma particularidade interessante é que os homens citados na Bíblia possuíam uma grande longevidade que circulava na faixa dos 800 a 900 anos, e normalmente seus primeiros filhos eram na casa dos 100 anos. Portanto, para o cristianismo e para o judaísmo, a criação da vida na Terra ocorreu por vontade de Deus, que criou todas as plantas e animais, e posteriormente criou o ser humano como uma obra de arte divina. Segundo esse relato, todos os seres humanos são filhos do casal Adão e Eva, o que faria com que todos nós fôssemos literalmente parentes, e em termos mais diretos, irmãos. Por ser também uma religião abraâmica, a criação, na visão do islamismo, possui muita similaridade em relação às tradições judaicas e cristãs. No entanto, possui também algumas diferenças. Segundo a explicação contida em The Religion of Islam, diferentemente da Gênese contida no Antigo Testamento e do Bereshit contido na Torá, que falam que Deus criou o homem a partir do pó da terra ou a partir do barro, a tradição islã diz que Deus criou Adão a partir de um punhado de solo que continha as diversas variedades da terra. Assim, conta que anjos foram enviados a todo o planeta para coletar o solo. Diz que Deus moldou Adão, que era um corpo que foi deixado para secar após ter sido fabricado. Temos a seguir algumas passagens do Alcorão que retratam a criação do homem. Criamos da argila o homem, do barro moldável. Surata 15, versículo 26. Recorda-te de quando o teu Senhor disse aos anjos: criarei um ser humano de argila, do barro moldável. Surata 15, versículo 28. Ele criou o homem da argila pura, como da cerâmica. Surata 55, versículo 40. A tradição do islamismo também retrata que a criação da Eva ocorreu para aliviar a solidão e trazer a tranquilidade ao homem. No primeiro versículo da quarta surata, temos: Ó humanos, temei a vosso Senhor, que vos criou de um só ser, do qual criou a sua companheira, e,
De ambos fez descender inúmeros homens e mulheres. Na tradição sunita dos hadiths de Al-Bukhari, podemos encontrar o seguinte episódio de Maomé. Ó muçulmanos, eu os aviso para serem gentis com as mulheres, porque elas foram criadas de uma costela, e a parte mais curva da costela é a superior. Se tentarem torná-la reta, quebrará, e se a deixarem, continuará curva. Então peço que cuidem das mulheres. Essa passagem é uma referência de grande importância que nos remete ao texto de Moisés, que trata a criação de Eva por meio de uma costela de Adão. Portanto, em qualquer uma das três religiões abraâmicas, temos de forma similar as mesmas passagens. De forma semelhante ao reportado na tradição judaica e na tradição cristã, o Alcorão retrata a queda de Adão e Eva do paraíso. Porém, a história contada no Alcorão diverge um pouco da tradição judaica e cristã. No islamismo, não houve uma serpente que convencesse Eva a seduzir Adão a comer o fruto da árvore proibida, deixando para Eva toda a culpa de ter induzido Adão ao erro. No Alcorão, Satanás sugeriu diretamente para que os dois comessem o fruto. Assim, ambos, em igualdade de responsabilidades, comeram do fruto. Satanás sussurrou-lhe, dizendo: Ó Adão, queres que te indique a árvore da prosperidade e do reino eterno? E ambos, o casal, comeram os frutos da árvore, e as suas vergonhas foram-lhe manifestadas, e puseram-se a cobrir os seus corpos com folhas das plantas do paraíso. Adão desobedeceu ao Senhor e deixou-se seduzir. A tradição do islamismo também conta que Adão e Eva tiveram 4 filhos, Caim e sua irmã gêmea, e Abel e sua irmã gêmea. Segundo The Islam Religion, um grupo de companheiros do profeta Muhammad, incluindo Ibn Abbas e Ibn Masud, relataram que o casamento do menino de uma gravidez com a menina de outra gravidez foi prática comum entre os filhos de Adão, e que o plano de Deus para encher a terra incluía em os filhos de Adão se casarem com a irmã gêmea do outro nascimento. De acordo com algumas das teorias da ciência, que consideram a criação do planeta Terra partindo de um protoplaneta a se formar pela acriação de poeira cósmica, no início, tudo era o caos, e os elementos se encontravam em confusão, ocorrendo posterior estabilização com o decorrer dos bilhões de anos. A ciência explica que, quando tudo era o caos, não existia vida. Assim, se a Terra era desértica, de onde vieram para a Terra os seres vivos? Como eles apareceram? Como eles foram criados? Para a ciência, a Terra continha os elementos químicos primordiais que aguardavam o ambiente apropriado para se associarem e se tornarem cada vez mais complexos. Com a evolução do planeta, foi possível que os elementos químicos primordiais formassem aminoácidos, gerando posteriormente proteínas primitivas e, em seguida, os primeiros coacervados. Com o passar do tempo, os coacervados foram ficando cada vez mais complexos, até formarem as primeiras estruturas de DNA. As cadeias do DNA foram se organizando gradativamente em incontáveis mutações e, por meio da seletividade natural das espécies, pelos bilhões de anos desde a origem do DNA, cada ser vivo se aprimorou para se manter vivo no ecossistema que o circundava. Alterações substanciais no DNA propiciaram a geração de novas espécies que se agruparam e passaram a se reproduzir entre si, mantendo o novo código genético e, também, se aprimorando cada vez mais por meio de novas e sucessivas modificações, até chegarmos aos seres que hoje conhecemos e que habitam a crosta terrestre. Portanto, segundo a ciência, todos os seres da atualidade possuem uma origem única, da qual evoluíram por bilhões de anos. Não obstante, a
A ciência evolui porque não é estática e permite que várias pessoas pensem e levantem suas hipóteses que podem ser confirmadas ou refutadas. Há também uma recente pesquisa da NASA, publicada na revista Meteoritics and Planetary Science, que sugere que a origem da vida na Terra pode ter sido influenciada por meteoritos que atingiram nosso planeta há bilhões de anos, contendo aminoácidos que favoreceram a base para a vida, alinhando-se à teoria da panspermia, que surgiu pela primeira vez na Grécia do século V a.C. Alguns cogitam que as primeiras bactérias, vírus e códigos de DNA vieram do espaço sideral há bilhões de anos, evoluíram e se adaptaram ao nosso planeta. Tecnicamente é possível que isso tenha ocorrido. No entanto, a questão permaneceria sobre como a vida originou-se nesse planeta que foi a fonte da vida para a Terra. O Espiritismo, apesar de ser uma filosofia alinhada ao cristianismo, entende que os dizeres relatados no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, trata-se de mera lenda que foi criada para poder dar respostas à sociedade não esclarecida da época, que buscava respostas às suas mais diversas perguntas. Assim, na visão espírita, a criação do mundo contida em Gênesis não passa de mera alegoria. Por se autoproclamar como uma ciência religiosa e filosófica, seu forte alinhamento com as demonstrações e comprovações científicas é inevitável, bem como é inevitável o seu afastamento de questões que são meras tradições ou lendas. Para o Espiritismo, tudo pode e precisa ser explicado, sem medos ou receios de punições, por se poder exercer o livre pensamento e o questionamento. Assim, o Espiritismo, que busca estudar fundamentalmente as questões espirituais, deixa para a ciência a responsabilidade de responder essa questão com a precisão que ela necessita. No entanto, independentemente de a vida na Terra ter se originado por meio da estruturação de aminoácidos e coacervados em nosso planeta, ou ter ocorrido por meio da panspermia, o Espiritismo entende que o acaso, tanto valorizado pela ciência, não faz parte da criação. Entende que Deus, por meio de mecanismos científicos, realizou a criação da vida na Terra, e essa criação pode ter ocorrido por diversos métodos, porém, sempre obedecendo à vontade de Deus. Veremos que é uma afirmação que faz sentido, pois se a ciência pode atribuir poder de criação ao acaso, por que não pode atribuir esse mesmo poder a Deus? Ocorre que, em nossa humanidade, Deus sempre foi tratado de forma antropomórfica, ou seja, com características humanas, tanto físicas quanto emocionais. Isso fez com que ocorresse o afastamento dos cientistas da religião, pois não aceitavam um Deus velhinho, barbudo, sentado numa nuvem jogando raio, nem um Deus revoltado, que seria sobre as suas características de bondade. Vemos pelos relatos espíritas que essa filosofia busca resgatar essa aproximação entre ciência e religião ao afirmar a importância da ciência para relatar e realizar as descobertas do ambiente material por meio do método científico, e ao afirmar que, acima de todas as ações científicas, há uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, o que exclui o acaso. Desse modo, vimos que para o hinduísmo, o zoroastrismo e para o budismo, a criação da Terra e da vida na Terra foi consequência da criação do universo, independentemente da forma com que isso ocorreu. Para as religiões abraâmicas, Deus criou de forma instantânea todo o universo, a Terra, todos os vegetais, animais e, por fim, criou o ser humano em uma única pessoa, Adão, do qual precisou remover de uma de suas costelas para poder criar a sua companheira Eva, e desse casal, toda a humanidade foi gerada. Para a ciência, o universo foi criado pelo Big Bang, e a vida na Terra se originou por meio da organização aleatória e causal de estruturas moleculares, que produziram proteínas, aminoácidos, coacervados, DNA, e
e, posteriormente, estruturas mais complexas. Afirma que pode também ter se originado por meio da panspermia, quando meteoros trouxeram tais estruturas para a Terra. Pode ainda, segundo a ciência, ser uma combinação de ambas as teorias. Para o Espiritismo, os aspectos científicos da criação devem ser debatidos exclusivamente no campo científico, pois Deus deu ao ser humano a capacidade de pensar e raciocinar, e deve, pelos próprios esforços, descobrir o que deseja. Não obstante, o Espiritismo entende que, independentemente do mecanismo que a ciência descobrir, há ação de Deus, sua vontade superior, sustentando tudo isso. Ou seja, Deus criou o universo, Deus criou o ser humano, mas diferentemente de um ato milagroso e instantâneo como rezam as religiões, foi por meio de todas as ações científicas demonstradas pela ciência e através dos longos bilhões de anos comprovados pela ciência. E você? O que entende da criação da vida na Terra? Sábado que vem, seguiremos nosso caminho da criação da vida com o seguinte tema: os seres que foram criados na Terra possuem algum tipo de alma? Alma existe? Até lá!